Fala galera, beleza? Ontem nós ficamos até quase umas 8 horas para mexer nessa porta aqui, ó. E deu problema. O problema é por causa do seguinte, nós mexemos na caixa de ar, mexemos na porta, né? Fizemos toda a funilaria do carro, o carro tá pronto, só falta mesmo só a recuperação do para-choque. Eu vou te mostrar algumas coisinhas aqui que é fundamental para quem está mexendo numa peça tipo lateral, teto, serve para capu, serve para preparação de porta, qualquer coisa. Isso aqui dá muito em porta, certo? Que é a vedação por dentro dela. Alguém fez alguma coisa aqui, hein? Isso é que é uma verdadeira merda, hein? Ah, mas que trem pouco, cara, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, não tem outro jeito não. Se quiser trocar a porta. O importante é resolver o problema da porta. Certo? E, na verdade era para ter trocado essa porta há muito tempo, né? Então, desde o começo do primeiro serviço. Ah, mas ficou uma melequeira na porta da mulher. Uai, então se você achar melhor, você faz. Eu quero ver fazer bom e cobrar do cliente o preço correto. Aí eu quero ver se é bichão mesmo, tá bom? Mas é o que deu para fazer, é isso aqui. Tá feio. Eu vou abrir ela por dentro aqui, só um minutinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Não, deixa eu travar aqui primeiro. Pronto, aí ela não tranca mais. É o seguinte, uma porta dessa aqui, eu não vou deixar ela 100% não. Se a dona quisesse, ela teria que trocar a porta. Ou comprar nova, ou comprar no ferro velho. Boa. E tem muita porta boa dessa aqui, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um talento nela. As quininhas vai ficar alinhadinha, tudo assim, vai ter que bater com a quina ali e com essa quina de cá, correto? Eu vou fazer a aplicação de massa nela e quando for fazer os vincos, aí eu coloco ela no lugar, passo a fita e depois tiro ela de volta. Ou então, eu lixo essa parte de cima, passo a fita, aí quando eu for fazer a parte de baixo, eu posso tirar e colocar na bancada ali de cavalete e fazer a preparação. A caixa de ar aqui estava horrorosa. Fizemos no oxigênio. Eu nem quis mexer daqui pra cá, ó. Nem quis mexer porque eu sei que tinha coisa aqui. Então, e se eu fosse ficar fuçando, daqui a pouco eu ia fazer uma restauração no caso da menina. Mas também ela não tem condições de fazer uma restauração e eu também não ia dar muito certo. Porque aí teria que ser outro combinado, correto? Então, vamos lá. Tá vendo isso aqui, ó? Ó, ficou, tá vendo? Pronto, voltou. Esse carro, a maioria dos Ford tem duas travessas. Vou mostrar aqui por dentro pra vocês. Ó, tem essa travessa aqui. Isso aqui quando o carro estiver fora, a porta estiver fora, eu vou lavar. Bom, assim eu espero, né? Tem essa travessa aqui e tem essa aqui, ó. Certo? Olha lá, ó. Então essa travessa aqui, ó, ela tá solta. Ó, aqui, ó, forçar. Essa travessa, ela tá solta. Então, a colagem dessa travessa aqui, ó, vai ser fundamental para colar ela e não ficar fazendo esse blam blam. Ontem nós nem terminou a funilaria dessa porta por causa disso. Então tem que colar a porta. No caso hoje é de manhã, tá de manhã ainda. Então eu vou colar ela e vou deixar ela colando no lugar. Por exemplo, você não pode colar a porta e deixar ela meio torcida ou virada, entendeu? O ideal é você colar. Isso serve para tanto capu ali, né, capu, ou porta, certo? Lateral tem que ser no lugar, né? Você, por exemplo, vai trocar essa lateral aqui, não essa, mas algumas, né? Você troca aqui e tal, beleza. Aí quando ela estiver no lugar fixa, aí você passa a cola, que eu acho que tem uma cola aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Você passa a cola quando ela estiver fixa, ou antes, né? Antes você passa a cola com a lateral fora, passa, né? E depois quando você encaixa ela e vai soldando e de acordo com o soldando ela vai colando, fixando também. Então às vezes você não tem espaço, né? E você não quer pôr o capu, a porta, né? Na posição ali e você vai mexer no carro e tudo, você pode deixar nessa posição aqui, ó. Por exemplo, você vai colar, você colou lá as travessas e tudo, que seja a porta, que seja capu. Você vai escorar ela assim, ó, que deixa mais ou menos um ângulo reto ou um pouquinho inclinado, tá? E deixa a cola fixar lá. Certo? Certo também para tampa de caminhonete e tudo. Então hoje aqui, o que nós vamos fazer? Os vídeos vão ser longos desse carro aqui, galera, porque não dá para deixar, não dá para passar por cima de algumas coisas. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a preparação, porque a funilaria ficou pronta, tá vendo? A funilaria aqui está pronta, ali o paralama ficou pronto. Esse paralama aqui eu vou dar mais um grauzinho nele. O rapaz veio ontem aí, deu um piguinho de solda aqui e na pontinha ali também.
Então hoje eu vou começar a preparação desse carro. A recuperação do para-choque ali é simples, é um soprador térmico, forçou, na hora mesmo a gente faz isso. Então hoje vai ser a preparação do carro, começar a preparação da pintura do carro, certo? No vídeo passado foi a da funilaria, na verdade nem acabou a funilaria, né? Tem que acabar aqui ainda. Então vamos lá, eu vou tirar a porta, vou fazer a colagem. Ela tá suja por dentro, meio que de graxa e tudo, então onde eu vou passar a cola eu vou ter que limpar, pelo menos onde eu passei a cola, e depois eu dou um grau nela, limpo geral por dentro. Porque se eu lavar agora é complicado, né? Aí eu vou ter que esperar a água secar. Então eu faço a limpeza só onde eu vou colar, passar a cola, né? E depois, quando for finalizar, eu dou uma lavada no geral. Tá certo? Vamos lá então. Bom, galera, quando a porta ficava reta aqui, ó, ela ficava no blam blam, né? Aquele blá, vai e volta. Então eu botei um calcinho aqui de um taco mesmo e não tá forçando, tá vendo? Então eu vou deixar ela nessa posição e vocês veem que soltou muito, ó. Então aqui tá descolado. Isso aqui vai me ajudar a deixar o efeito mola, né? Então o que eu vou fazer aqui? Aliás, essa travessa tá assim porque na pancada a batida, né, empurrou a travessa. Tipo aqui, ó. Tem duas travessas, né? Então na pancada empurrou a travessa, mas a travessa ficou, entendeu? E voltou a lataria, mas a travessa ficou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou preencher, porque não dá. Não dá para você forçar a travessa para fora, entendeu? Aí é um serviço de restauração, entendeu? Então não compensa. Então o que eu vou fazer? Eu vou preencher aquele espaço que está faltando lá na travessa de cola PU, que foi onde eu comprei um ali. Eu não tenho a máquina ainda pneumática, né, de usar a cola, aí eu vou usar essa cola aqui, ó. Pode ser qualquer cola PU. Essas de calha mesmo, que põe aqui, ó, ali, ó. Esse que veda calha, sabe? Pode ser, não tem problema não. Pode ser um aplicador mesmo desses aqui, ó. Foi R$25,20 o tubo, eu acho, ou 23, alguma coisa assim. Então, eu vou preencher aquele espaço ali na travessa de cima e na travessa de baixo, deixar secando, e vou deixar aqui porque ela vai trocar o sulfilme, viu, galera? Não tô estragando o filme da minha, não. E vou colar aí e vocês vão ver, tá bom? Bom, galera, aí é o seguinte, você vai precisar de um thinner, né? Um pouquinho de estopa para poder limpar ali. O aplicador, o PU e um estilete para poder cortar aqui. Vamos lá. Chinesinho é bom, ó. Nunca tinha usado dele não, mas é bom. Vamos lá então. Primeiro, onde não precisa, né? Mas aqui, ó, pelo que eu tô vendo, tá cheio de meio que de um óleozinho, uma graxinha, então esse vai ter que tirar. Igual eu te falei, o certo aqui era limpar antes, mas como eu quero ganhar tempo, então pelo menos o local onde vai ser aplicado o PU tem que estar limpo, não pode estar em cima de terra. É um dos erros também que as pessoas fazem no ponte aderente, né? Porque elas usam ponte aderente, aí desplaca, mas aí ela não viu que ela aplicou em cima de terra, de sujeira, de silicone, né? Aí fica pondo culpa no ponte aderente. Ponte aderente funciona assim, galera, assim como o scan sealer, mas todo material você tem que fazer um tratamento antes, né? Por mais que não seja meio profício igual eu tô fazendo aqui, porque a gente sempre trabalha na questão do tempo, né? Sempre o tempo tem que estar. Olha a sujeira. Mas até que ficou limpinho. Isso aqui é mais a tinta que tá soltando ali. Então agora aqui eu vou colocar o aplicador. Você aperta ele. Opa, peraí. Aqui é a travinha. Você puxa. Bom, pelo menos era pra ser, né? Peraí. Aí, prontinho. Aí aqui você vai apertando, ele mesmo vai empurrando. Mas, como eu quero jogar bastante produto, eu vou abrir a vazão, né? Isso aqui é regular de vazão de produto, certo? Então vamos lá então. Agora tá saindo. Eu não peguei um aplicador muito bom não. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu peguei um KPO. É um aplicador que não é muito bom, viu, galera? Mas vamos lá.
Vou até aumentar a vazão, porque esse aplicador aqui não é muito bom, não. Nossa, meu pai amado. Tem umas ferramentas que realmente tem que ser boa, viu, cara? Eu não vou lá comprar outro aplicador, né? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o produto num canto e empurrar para dentro da peça. Esparramar, né, para dentro da peça. Porque agora mesmo eu não vou poder comprar uma pneumática, certo? E também não vou ir lá comprar outro aplicador que vai ficar aí jogando. Aí, pra você ver, eu apertando, chega a tá estralando. Vamos lá então, eu vou jogar tudo aqui no canto aqui, ó, no meio da peça, né? E depois eu vou espalhando ele. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora é o seguinte, o preço da égua é 120, brincadeira, galera. Ó, usar luvinha, que agora eu tenho... deixa eu mostrar ali pra vocês aí. Opa, cai não, diabo. Pera aí. Olha lá. Alguém fez alguma coisa aqui, hein? Isso é que é uma verdadeira merda, hein? É o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, e esparramar, eu vou colar ali, ó. Mas que trem pouco, cara, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, não tem outro jeito não. Quiser trocar a porta, né? O importante é resolver o problema da porta, certo? E, na verdade, era para ter trocado essa porta há muito tempo, né? Então, desde o começo do primeiro serviço. Certinho? Então, vamos lá então. Bom, então, vou usar a luvinha, porque... Ó, alguém sabia? Às vezes sua namorada, sua mulher não quer que você toca nela, deve ser por alguma coisa. Já viu as mãos de pintor, cara? Meu Deus do céu. Eu deixo ela ao contrário porque ela já vai secando, entendeu? Aí quando eu for usar assim, eu viro ao avesso, sopro ela e calço. Tipo aqui, ó. Por exemplo, aqui ela já tá seca lá dentro. Porque quando você tira ela e deixa só a parte de dentro, ela fica molhada, fica grudenta e tal. Então eu faço isso aqui, ó. Aí eu dou uma sopradinha, pronto. Zerou. Certinho? Esse aqui. Esse aqui eu não preciso mais. É o outro. Aí o que eu vou fazer? Eu vou empurrar pra dentro. E depois eu vou passar com o pincel para acabar de ajeitar lá dentro, certo? Então vamos lá. Galera, eu não tô nem aí pra vídeo curto ou vídeo longo não, viu? Eu faço vídeo que sabia, é isso mesmo. Tá bom? Pera aí, só um minutinho. Opa. Deixa eu virar pra cá. Aí eu mostro pra vocês como é que eu limpo a estopa. Nossa, antes de limpar a estopa, você tem que limpar a mão, ó. A luva, na verdade. Limpar por dentro da estopa. Ó. Fez isso aqui é porque já tá bom, ó. Certo? Ixi, pegando o fio ali do microfone. Pronto. Limpinho o pincel. Aí dura, ó. O pincel dura muito tempo. Certinho? Agora eu vou tirar a luva aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou lá por dentro. Aqui, galera, ó.
Ué, eu não mostrei não. Qualquer coisa eu corto essa parte também. Limpa por fora, suja assim que tá encardida, né? Aí eu tiro. Deixa eu ver. Isso aqui tá, vamos supor que na época, quando você tá trabalhando, tá sujo de suor e tudo. Então você deixa fora assim, ó, e fica sequinha. Aqui por fora tá limpa e seca. Então você tira aqui, ó. Pronto. Aí quando você for usar aqui de novo, aqui já vai estar seca. Os dois lados vai estar seco, tá bom? Vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui dentro. Ó, ali era um ponto onde estava sujo. Eu preenchi de cola aqui e aqui. Lá também tinha um ali, eu preenchi o máximo que deu. Aqui também tinha outro ponto, eu preenchi de cola por baixo e por cima. Ali também era outro ponto, eu preenchi de cola. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Olha lá, tá vendo? Preenchi de cola. Aqui era o mais crítico, que era esse aqui, esse e aquele lá. Ah, mas ficou uma melequeira na porta da mulher. Uai, então se você achar melhor, você faz. Eu quero ver fazer bom e cobrar do cliente o preço correto. Aí eu quero ver se é bichão mesmo, tá bom? Mas é o que deu para fazer, é isso aqui. Então eu vou agora pegar essa porta, arrancar ela, deixar ela posicionada ali no lugar dela ou fora. Eu vou ver o que eu faço. Mas acho que eu vou deixar aqui, porque eu já vou mexer em outras partes, recuperando o para-choque. E enquanto isso vai secando aqui, pós-almoço eu já posso mexer nela, certo? Então, vamos lá. Bom, galera, aqui agora é o seguinte. A porta tá no lugar. Ó. Ó, você vê que aqui já firmou. Aqui também já firmou. Qualquer coisa eu compro mais e põe. Então... Certo? Ó, aqui você vê que firmou bem. Aqui você vê que tem cola aqui, que a cola tá fazendo o efeito dela. Ó, também, ó. Aqui também, ó. Pronto. Só aqui que eu vou ter que tomar cuidado. Aí é onde eu vou ter que dar uma batidinha aqui em cima para poder firmar aqui. Ou então dar um calor aqui, que aqui que tá a parte mais crítica. O resto aqui tá de boa. O único problema da aplicação de massa nessas peças grandes assim é porque ela faz o blam blam, né? Então isso aí é dando um calorzinho ali no centro, já era. Então eu vou deixar essa porta quietinha aqui. Aqui é só depois do almoço agora. O que eu vou fazer agora? Como o para-choque dele não chegou e vou ter que recuperar ali, então o que eu vou fazer agora? Vou fazer a recuperação do para-choque e depois eu vou dar uma adiantada aqui nessa lateral. Aí você vai ter que ir por etapa. Ou você faz as peças, separa por peça, ou separa por banda, né? Tipo assim, você aplica massa nessa lateral aqui, junto com a porta dela. Depois você faz o lado de lá, junto com a porta. E depois você faz o centro do carro. Ou então você mexe no teto. Você vai, independente do jeito que você fizer, você vai ter que dividir por etapa. Tem que ser por etapa. Mas primeiro você tem que decidir quais são as etapas. Como nesse caso aqui a porta lá ainda está mexendo nela e tudo, não vai ter que mexer, eu posso separar por peça. Tipo assim, eu posso pegar as peças que estão soltas e mexer. Mas no meu caso aqui, primeiro recuperar o para-choque. Bom, galera, aqui, para recuperar esse para-choque não tem segredo, né? Aqui é só esquentar e voltar. Você tem que reparar que aqui está reta. Então aqui está para fora, né? Que a batida foi aqui. Então é só esquentar e voltar, bem tranquilo. É o que nós vamos fazer agora. Bom, você pode usar um soprador térmico. Comprei essa aqui, ó, da Gama lá, ó, R$100 no Mercado Livre. R$100. Chegou no outro dia. A regulagem dele é aqui, ó. Certo? Ou então você pode usar o esquentador, né? Que esse aqui, ó, sei lá, como é que chama isso aí? Esqueci o nome. Tá vendo? Você esquentar lá e tal. Certinho? Mas eu vou usar o soprador térmico mesmo. Aí você usa uma chave de fenda para poder dar umas cutucadas e tal. Lembra que eu passei lá a cola? Aí geralmente a gente deixa um pedaço fora, né? Aí já tá seco, tá vendo? Então, ou seja, lá também deve estar seco, certo?
Então eu acabando aqui, eu já posso pegar na porta lá e finalizar ela. Certinho? Então vamos lá então. Vai ter que dar umas batidas ali. Agora eu vou pegar a lixadeira. Eu vou tirar um excesso que ficou ali. Pronto, isso aqui não tem muito segredo não, galera. É só esquentar e voltar e já era. Certo? Agora, opa, deixa eu mostrar aqui. Agora, de fato, vamos começar a preparação, que agora tá tudo ok. Ou não? Não, tem que dar uma conferida ali na porta. Eu vou pegar a spotter e dar uma conferida na porta ali. Aí depois sim, vamos para pintura mesmo, de fato. Bom, galera, aqui nós vamos acabar de dar uma conferida. Só para alinhar mais ou menos também, né? Vou fazer o que quiser, né? Apesar que isso aqui tá meio indo pra dentro e pra fora, mas ele meio que tá alinhado. Tem que só regular pouquinha coisa. Tá vendo? Tá feia, tá feio. Aí eu vou tentar fazer o máximo que der, né? Vamos lá. Eu deixei ela trancada para poder ter firmeza, né? Isso aqui eu gosto de fazer isso aqui, os amigos meus frileiros não gostam de fazer isso não. Isso aqui é coisa de preguiçoso. Pronto, tá vendo? Já agarrou a garra. Eles falam, eles não gostam muito não, mas eu não tô nem aí. Tá certo, se der certo eu vou fazendo, se não der, não faço mais. E assim vai, né? Vamos lá. Nossa, tô quase indo ali comprar uma lima. Tô sem lima. E eu vou precisar de uma lima, né? Vamos lá então. Bom, galera, é o seguinte. Não vou mexer nessa porta mais não, tá bom? Agora eu vou começar a preparação, porque senão aí eu me enrolo também. Hoje é quinta-feira. Acho que hoje mesmo vai sair um vídeo. E esse vídeo aqui eu acho que vai ir no sábado. Agora vamos começar a preparar, que esse carro eu tenho que pintar ele semana que vem, começo semana que vem. Hoje
Hoje eu vou só começar a aplicação de massa nele. Vou ver como é que tá aquele teto ali, se vai precisar de remover aquela tinta toda. Assim não tem amassado, né? Se for só a tinta, se o teto tiver queimado, ele tiver só tinta queimada, eu vou arrancar ele todo no disquinho strip. No disquinho strip, certo? E o cantinho da borracha ali, esse aqui, ó. Eu vou arrancar ele todo no disquinho strip. E esse cantinho da borracha aqui eu vou proteger, vou arrancar até aqui, daqui pra cá eu dou um jeito de levantar aqui e passar uma lixinha, uma lixa, uma roquite aqui, ó, na roquite aí, certo? Então vamos lá então, partiu preparação? Identifica os amassados, certo? Você pode usar um marcador de texto, ou então você pega uma chavinha de fenda, alguma coisa com tudo, ou na lixa mesmo. Eu vou fazer dos dois jeitos. Aí você vai identificando. Com a lixa também você pode identificar. Igual aqui, por exemplo, eu percebi. Achei que estava brincando aqui. Aí eu lascou, ele vai remover essa peça tudo de novo. Então eu percebi que tem uma amassadinha aqui, tem outra aqui, tem outra aqui. Então eu não vou catar um aqui, outro aqui e outro aqui, né? Então o que eu faço? Eu vou expandir o amassado, certo? Ao invés de ficar catando mocinha pequena, eu expando o amassado e passo a régua de uma vez só, entendeu? Certo? Na parte de baixo aqui, ó. Esse aqui sai tranquilo. Aqui também, eu percebi que está grande, tem uma outra amassada aqui beirando. Então o que eu faço? E aqui também tem outra. Aqui tinha uma amassada e tem uma quina aqui. Ó. Eu fui rebatir aqui. Quando você rebate na borda do amassado, a tendência do onde está fundo levantar, né? Então o que eu faço? Eu expando um pouquinho. Vou mostrar para vocês aqui. Expandir um pouquinho. Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Ó, tem uma amassadinha aqui, tem outra aqui e tem outra aqui. Então, ao invés de eu ficar catando amassadinho, eu faço um só. Já achei outra aqui, ó. Já achei outra ali, ó. Opa, tá vendo? Outra ali. E tem um ali, ó. Aquele ali, ó. Se você bater nas bordas dele, onde tá fundo, começa a levantar. E aqui também, ó. Tinha uns amassados aqui. Deixa eu ir lá. Aí, tá vendo? Agora dá pra você ver, ó. Aí eu fui rebatir aqui, ó. Aqui subiu. Aí eu rebati em volta dele, né? Perceba que aqui, ó, tá levantado, ó. Deixa eu ver se dá pra... Ó lá, viu? Ó, tá levantado. Então essa beiradinha aqui, eu vou ter que dar uma rebatida. Aí o que vai acontecer? Tem outra amassadinha aqui, ó. Então aqui vai ser uma massa, ó. Uma reguada de massa. Aqui vai ser outra reguada de massa. Aqui também vai ser outra reguada de massa. E aqui vai ser só um talentozinho. E lá vai ser outro talentozinho. Beleza, essa porta aqui é tranquilo de fazer. Eu vou roquitar ela, desbastar ela. Hoje, nesse vídeo, eu vou fazer só o desbaste, certo? Terminamos lá a porta. Vou desbastar essa porta aqui. Vou desbastar aquela ali. E eu vou desbastando o carro. Eu acho que dá para desbastar tudo, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, dá para fazer o carro geral. Menos o teto. Menos o teto e a porta. A porta vai ser um especial. E o teto também vai ser outro especial. E o resto do carro aqui dá para fazer tudo numa levada só. Tá bom, galera? Vamos lá então. Bom, nós vamos usar um disquinho 80 que foi lá da Maxi Tintas que enviou pra gente. Inclusive esse carro aqui, o material todo foi ele que enviou, certo? Então vamos lá, vou desbastar com 80 porque ela é mais agressiva, né? Então ele vai começar a arrancar mais material, certo? Antes eu vou fazer um negócio aqui, pera aí. Aqui, galera, ó. Onde vai a faixa, geralmente tem aquela a cola de disco de remover cola, né? Eu te aconselho a comprar da Indasa. A Norton era boa, depois ela inventou um disco velho horroroso lá, não presta mais não. 3M muito caro, não dá para trabalhar com 3M não. Certo? Então como aqui já vai pintar, então não tem problema estragar, certo? Não tem problema arranhar. E as marcações e os buracos, as mostras já estão todas marcadas, certo? Então aqui você só tira o excesso da colinha, com estilete mesmo ou com a faquinha, certo? Não precisa remover 100% também. Só para ajudar mesmo
Pra dar menos trabalho na Rokit depois. Deixa eu ver se tá enquadrando aí. Tá. Beleza. Aqui tem outra morcinha, mas isso aqui vai sair no Prime, viu? Esses aqui saem no Prime. Vamos lá. Ó, o compressor tá desligado, galera. Deixa eu ligar o compressor ali. Tive que esperar o nosso amigo compressor desligar ali. A seguinte aqui, ó. Aqui eu vou dar uma melhoradinha. Certo? O desbaste, galera, tá certo. Você pode ir até na lata, mas não necessariamente você tem que ir até na lata. Vocês viram lá no vídeo anterior que a porta lá tinha massa boa agarrada em cima até de tinta. De verniz, né? De tinta não. O problema da massa... Até que aqui em cima do verniz, quando ele está lixado aqui, ó, quando ele está ativado, a massa até que gruda. O problema é quando a massa ela pega aqui, ó, em cima da tinta, certo? Por exemplo, se você aplica uma massa e ela fica sobreposta até aqui na tinta, dá menos problema, se der problema também, né? Do que a massa assentar aqui, ó, em cima da tinta. Quando aqui eu tô falando que isso é experiência minha, viu? É óbvio que os técnicos vai falar que não, que tem que ser em cima da chapa nua. Inclusive eles não falam que é obrigatório. Tem muita diferença, viu? Obrigatório e recomendado. Certo? Tem muita diferença disso aí. Lá eles falam que o recomendado é aplicar aqui. Aqui não vai dar problema. Aqui também não dá problema. Aqui não dá problema não. O problema é na tinta. Quando a massa fica sobreposta em cima da tinta, igual você está vendo aqui, ó, dá problema. Aí você tem que decidir. Ou você aplica ela toda em cima da tinta, do verniz ou do prime, né? Ou então você aplica ela deixando uma bordinha, uma borda de... Até aqui, ó. Até aqui assim, ó. Não aqui. Aqui pode, aqui não pode e aqui é o recomendado. Certo? Provamos para você no vídeo anterior que a porta lá do carro tinha muita massa em cima de tinta. A massa trincou, que não tinha nada a ver com a que estava aplicada em cima do verniz e nem em cima do Prime PU. Vocês viram que não tem problema. Então assim, vocês têm que tomar uma decisão. Aqui pode, aliás, aqui é o recomendado, aqui também pode, aqui não pode e aqui pode, certo? Rogério, por que você não lixou tudo aqui dentro? Essa tinta aqui, ó, é um Arch Prime original, ó. Não tem problema aplicar massa em cima dele. Não tem problema aplicar massa. Certo, galera? Então, quando você for aplicar a massa, ou você deixa ela aqui, ou você deixa ela aqui. Aqui, nessa beiradinha, jamais, ó.
aí aqui pode dar problema. Porque a reação do Prime PU quando você joga aqui é uma, quando você joga aqui é outra, que é mais sensível, né? Aqui tá a tinta. E quando você joga aqui é a outra. Aqui não dá diferença nenhuma. Aqui. Aqui é excesso de capricho. Excesso de capricho. É óbvio que se eu tivesse pego esse carro por 7 mil reais, eu ia ter remover essa chapa aqui toda. Ia trocar aquela porta, ia remover esse carro inteirinho. Certo? Mas como não é, eu vou fazer do jeito que tem que ser, com o material que tem. E eu olhando aqui, eu acabei de ver uma morcinha ali, ó. Não tinha visto, ó. Ou tinha? Não, tinha não. Certo, galera? Então aqui tá pronto para fazer o desbasto. Ali eu vou só dar um talentinho. Esse aqui, ó, eu nem vou arrancar até na lata. Vou só passar uma lixinha aqui e aplicar a massa aqui mesmo. Agora, nesse caso aqui, ó, eu vou dar uma reguada. Aqui eu vou ter que expandir mais um pouquinho. Expandir mais um pouquinho. Tá muito próximo aqui. Então aqui eu vou reguar aqui, ó. E deixar a massa aqui assim, ó. Vou tentar deixar a massa aqui assim. Não em cima daqui, ó. Certo? E aqui também. Aqui eu vou ter que expandir mais um pouquinho. Vou ter que expandir mais a massa aqui, ó. Certo? E o para-choque? Vou ter que comprar uma massa de para-choque. Tem duas maneiras de resolver isso aqui, galera. Para você que pegou um carro, aqui vai a dica de ouro aí, ó. Para você que pegou um carro aí top e realmente precisa de aplicar massa em cima do plástico, e essas massas aí por exemplo, a que eu vou usar da Autolux, que a Max Tinta enviou pra gente, ela não é recomendada para aplicar em cima de plástico, né? O que você faz? Joga um promotor de aderência, joga um primer e depois você aplica a massa. Porque a massa pode aplicar em cima do primer, mas a massa não pode aplicar em cima direto do plástico, né? Então faz isso. Eu já vi demais isso. Isso para você que não tem condições de comprar uma massa de plástico, né? Certo? Então fica aí essas duas dicas para hoje. E hoje vai ser o desbaste aqui de tudo, certo? Então vou lá desbastar. E eu acho que não vou filmar isso aqui não, porque a bateria tá acabando. Então vai ficando por aqui o desbaste. Agora eu vou trabalhar, que eu tenho que agarrar, né? Eu não tô muito por conta. E eu acabei de lembrar aqui, galera, desse paralama. Para mim fazer esse paralama, eu tenho que ter o para-choque. Porque o para-choque é que dá alinhamento aqui, ó. No máximo que eu vou fazer é dar um acabamento nele. Eu vou dar massa nele normal. Vou lixar, dar massa, acabamento nele normal. Mas eu vou ter que esperar o para-choque chegar, porque aí eu vou dar outra massa aqui, ó. Mas eu não vou jogar prime nele. Eu vou jogar prime nas peças tudo, mas não vou jogar nele essa semana. Porque eu vou ter que esperar aqui, ó. Certo? O para-choque, né? Que ele deve chegar sexta ou segunda-feira. Comprei pelo Mercado Livre. E tem que ver se ainda o para-choque tá bom. Pelo jeito é paralelo. Galerinha, agora aqui eu não vou filmar não, porque o cartão de memória tá acabando, o meu tempo tá acabando, certo? Então o desbaste que eu fiz aqui vai ser em todo o carro, tá bom? Então esse vai ser o vídeo de hoje, tá bom? Já tem algo interessante para se analisar, galera. Não sei se dá para vocês verem. Deixa eu caçar aqui, ó. Deixa eu caçar um ponto aqui. Pior que, ó, tá vendo? Na câmera fica tudo perfeito, né? Tô tentando mostrar um defeito pra vocês aqui, não tô conseguindo. Porque na câmera é tudo perfeito, cara. O que a gente vê a olho nu, galera, na câmera é 50%. Aqui eu tô vendo claramente os riscos de lixo aqui, ó, 150, alguma coisa muito grossa aqui também, ó. Que aqui tem um mapa, ó. Tem um mapeamento aqui, ó. Aqui eu já consigo mostrar, ó. Ó, tá vendo? Então aqui o cara deu uma massa aqui, ó. Lixou com 150 e aplicou em cima de 150. Aqui tá estourando uma massa. Chega a tá trincada, tá vendo? E ela tá meio fofa aqui, ó. Com certeza, se eu for arrancar aqui, ó, vai sair fuçando, e eu não sei onde é que vai parar esse trem. Aqui também tem o trincado de massa. Não é na lata, é de massa. Então o que eu vou fazer? Eu já vou entrar com o disco strip direto. Aqui eu tinha um trincado aqui também, eu cutuquei, tinha amassado. Então aqui eu vou ter que dar uma voltadinha com o spotter, ou então dar uma forçadinha lá de baixo lá.
Então aqui eu já tô até com o disc strip ali, ó. Eu vou começar a fuçar aí, ver o que tem aí de baixo, né? E o que tiver vai ter que arrancar e vai ter que fazer o trem certinho, porque esse trincado aí não pode ficar, certo? Então, deixa eu ajeitar a câmera aqui, que aí eu já vou meter bronca aqui pra vocês. E eu te falo uma coisa, viu, galera? Eu tô cansado. Esse negócio de gravar vídeo cansa, menino. Não tô acostumado com esse trem. No começo até que eu tava, assim, gostando. Mas depois cansa pra caramba. Vai desviou e não tá ainda. Beleza? Vamos lá então. Ó, eu vou em cima só da onde está trincado, viu? Eu não vou fuçar em cima onde não precisa não, porque senão eu não termino esse carro. Com certeza, ó, aqui tem coisa, mas como tá agarrado, ó, eu não vou mexer não. Eu só vou mexer onde tá estourado. No caso daquela porta lá, eu só arranquei tudo porque tava tudo estourado mesmo. Aqui você vê que já não tá tudo estourado. Ou eu arranco esse trem tudo. Aí é onde é que pega, hein? Bom, eu vou fuçando aqui. Vou ver o que vai dar aqui. Dependendo, eu já arranco esse trem também. Meus amigos, não é fácil não. Não é fácil. Aí é onde é aquele negócio, né? A lixadeira aqui, o bonito não filmou não. Mas olha só pra você ver. O cara aplicou uma massa aqui, ó. Eu tô achando que essa massa aqui é aquela massa de... Ou é aquela massa de mármore, de colar mármore, ou então é aquela massa de fazer os cantos das peças de fibra. Quando você passa o gel na forma da fibra e depois você passa uma massa que você mistura ela, tem uma resina, o pó e o catalisador. Aí você mistura a resina com o pó e faz essa massa aqui, ó. E catalisa, né? E aplica nos cantinhos, porque a fibra de vidro ela não dobra lá nos cantos, então ela aplica a massa. É uma massa plástica, mas é uma massa plástica muito dura, mas dura mesmo. Sacanagem. E tá fundo aqui, ó. E eu vou ter que arrancar isso aqui tudo, galera. Vou ter que fazer a funilaria aqui de novo. Vamos lá, né? Galera, eu não sou um expert em funilaria não, mas eu acho que melhorou um pouquinho, né? Tipo assim, eu não, no momento eu não vou ter que pagar outro funileiro pra vir cá e dar um capricho, né? Mas, cara, tanto de massa que eu tirei aí também. Tá bom, certo? Então, agora sim eu acho que acabou a funilaria, né? Toda vez tem uma surpresa aí. Que é isso? Carrinho cheio de surpresa. Isso aqui é um Kinder Ovo.
Galera, então é isso aí. Vamos lá pro próximo vídeo. Galera do céu, eu achei que eu ia começar a maciar esse carro hoje. Você vê como é que é as coisas, né? Voltei aqui. Aqui eu não vou mexer. Vou deixar esse trem quieto aí, porque se eu for ficar fuçando, eu não cabe esse carro não. E esse carro tem prazo, né? Pra entregar semana que vem. Aqui eu não sou muito lá esses lateiros não, mas pelo que eu vi aqui ficou bom. Voltou muita coisa aqui. E o paralama aqui também eu dei mais uma ajeitadinha. Passei a lixadeira também. Ficou no jeito. Eu vou te falar uma coisa, ó. Esse paralama, a porta de lá era para ter trocado. E aqui eu dei mais algum grauzinho, né? Então, está escurecendo também. Vou descansar, hoje o dia foi corrido. E é isso aí, galera, ó. Amanhã sim. Graças a Deus, até que enfim. Acabou a funilaria do carro. Agora não tem mais mesmo não. O que eu vou fazer amanhã? Começar a roquitar e massa. Meter massa. Aí não tem nem ordem de peça não. Porque só vai faltar o capô dianteiro. Que não vai atrapalhar no paralama também não, que eu vou amaciar, qualquer coisa eu arranco a massa e adapto de novo lá com o para-choque dianteiro. Isso aí tem uns macetes lá que dá pra fazer. Certo, galera? Então, fechou. Vamos embora descansar. Já foi. Tchau.